Então, nesse momento, convidamos para ministrar a primeira palestra deste evento o Dr. Denis Bernardi Bucuretti. O tema de sua palestra é o cenário da esclerose múltipla no Brasil. Dr. Denis Bernardi Bucuretti é médico neurologista, professor adjunto do Departamento de Neurologia e Neurocirurgia da Universidade Federal de São Paulo. Com a palavra, o Dr. Denis Bernardi Bucuretti. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite para a participação do evento. Eu estive aqui ano passado, quando eu pude conhecer um pouco do grupo e fiquei muito contente com o que eu encontrei. Quem me conhece quando eu estou no hospital sabe que eu tenho um péssimo hábito que as enfermeiras não gostam muito, que é de sentar na cama do paciente. E eu faço isso porque eu não gosto de ficar de um nível muito acima de com quem eu estou conversando, mas eu acho que aqui não vai ter jeito, porque o microfone está aqui em cima e a tela está lá, mas eu ficaria bem confortável sentado aqui embaixo. Quando o Gustavo e a Priscila me convidaram, o tema da aula foi razoavelmente extenso e algumas coisas estão em negritos para facilitar um pouquinho a explanação sobre as condições de diagnóstico, acometimento, comprometimento, tempo de espera pela primeira consulta, prognóstico, dificuldades de acompanhamento e manejo das doenças pelas infraestruturas disponíveis no SUS. Ou seja, tudo o que você precisa saber sobre a doença, seu tratamento, a política e o financiamento em 30 minutos. Próximo. Essa, para quem está acostumado a assistir a aula médica, é uma formalidade exigida pela Anvisa. São meus conflitos de interesse. Próximo. Que para essa aula tem alguns conflitos ainda mais particulares. Então, primeiro, essa aula representa em parte a minha opinião e não necessariamente do local onde eu trabalho. Então, essa aula de uma temática um pouco mais pessoal. Segunda coisa é que muitas informações que eu falarei na próxima meia hora são impressões de quem trabalha no serviço público e privado e não necessariamente comprovadas por medicina baseada em evidência. Basicamente porque se eu for tentar responder todas essas perguntas pelo DataSUS e por outros sistemas de busca, eu não encontro as respostas. Porque no Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande de quantificar e qualificar algumas questões assistenciais, principalmente na esclerose múltipla. Então, muito tem a ver com a minha vivência, que não é a única, existem vivências de outros médicos que talvez possam dar visões um pouco diferentes. Próximo. Então, em resumo, um pouquinho da sintomatologia, o diagnóstico, o prognóstico, os itens 4, 5 e 6 eu vou gastar um pouco mais de tempo. Próximo. Mais um. Então, isso aqui vocês conhecem, né? Então, quem tem, quem convive com, quem já estudou, quem trabalha com a doença, sabe que eu tenho uma série de sintomas e que cada paciente é muito diferente do outro. Além disso, não é só uma questão de cada paciente, é o momento da doença de cada um, e quando eu falo em momento da doença, com o que a gente conhece hoje, isso não significa uma linearidade. A gente sabe que tem pacientes que melhoram e que podem melhorar, seja com tratamento medicamentoso, fisioterápico, reabilitação e uma série de outros medicamentos. Então, nem todo mundo tem dor, nem todo mundo tem perda de força, nem todo mundo tem coordenação, nem todo mundo tem alteração de visão. Alguns têm tudo isso, alguns têm um pouco disso. Isso pode ser mais evidente no começo, no meio ou em fases mais avançadas da doença. E existem técnicas para a gente fazer isso melhorar. Próximo. O diagnóstico. Então, o diagnóstico ele é um desafio, principalmente porque a primeira etapa pro diagnóstico é um bom exame clínico e neurológico. Então, por mais que a gente tenha uma série de exames auxiliares, eu não diagnostico esclerose múltipla se eu não tiver história de esclerose múltipla. Eu não diagnostico esclerose múltipla se eu não tiver um exame clínico com determinados sinais ou sintomas que me apontem para um comprometimento neurológico. Isso vem primeiro.
Então, nós temos uma série de exames com alterações que muitas vezes não têm significado nenhum. Hoje em dia, a gente faz muito exame, ou porque a gente é mais preocupado, ou porque a gente faz mais check-up, ou porque o médico gosta de pedir exame, ou porque a gente tem medo de tomar um processo, ou porque eu tenho mais exame disponível. Então, muitas vezes tem alterações em ressonâncias e em outros exames que não têm significado. Então, obviamente, para eu poder dizer se aquilo é uma doença, e principalmente se é esclerose múltipla, eu preciso de um contato médico-paciente primeiro. Depois do exame clínico e neurológico, o principal exame é sim a ressonância magnética. De uma certa forma, não existe esclerose múltipla com ressonância magnética normal. Hoje, isso é essencial. Assim como as alterações que tem na ressonância, elas não são 100% diagnósticas de esclerose múltipla. Então, quando eu falo em especificidade, eu quero dizer 95% a 96% das alterações que eu vejo numa ressonância, se elas têm determinadas características, tem grande chance de ser esclerose múltipla. Mas tem algumas outras doenças, principalmente doenças do grupo da reumatologia, como lúpus, como Sjögren, como BC, que podem dar lesões na ressonância exatamente iguais às da esclerose múltipla. E é por isso que a gente pede uma série de outros exames e conversa exaustivamente com vocês para ter certeza que eu não estou deixando passar outra coisa. E acreditem, nós que trabalhamos com a doença, recebemos constantemente pacientes com diagnóstico, com tratamento, e quando a gente vai rever, não é essa doença, é outra doença, e o tratamento está de forma inadequada. Então, ressonância é importante, mas o exame clínico vem na frente. Um líquor hoje, ele é um adjuvante. Eu consigo fazer o diagnóstico de esclerose múltipla em 2015 sem a necessidade do líquor, principalmente num paciente que já tem sintoma recorrente, que já tem determinadas alterações na ressonância, talvez eu não precise do líquor. No primeiro sintoma, ele é importante para me ajudar a descartar outras doenças. Então, antigamente a gente ficava colhendo um líquor atrás do outro para comprovar as alterações. Hoje isso não é tão obrigatório, depende um pouco de caso a caso. Os exames de sangue, como eu falei, são essenciais. Existem outras doenças que também têm outros sintomas, mas lesões na ressonância muito parecidas, e que alguns exames de sangue e uma boa história clínica me ajudam a descartar. Potenciais evocados são exames semelhantes à eletroneuromiografia. Então, o que é uma eletroneuromiografia? Eu dou um choquinho aqui e eu pego o sinal aqui embaixo. O potencial evocado é o oposto. Eu dou um choquinho aqui e eu vejo se o sinal chega no cérebro. Na era pré-ressonância, na década de 90, no começo dos anos 2000, a gente valorizava muito o potencial evocado. E hoje, na realidade, a ressonância acaba substituindo, ou ela acaba me respondendo já o que eu preciso saber, a ponto de eu não precisar de potencial evocado, salvo casos específicos. Seja um potencial evocado sensitivo, onde eu dou o choque aqui e vejo se o sinal chega na cabeça, ou seja um potencial evocado chamado visual, onde eu dou uns flashes de luz no olho e vejo se o sinal chega aqui atrás. A gente ainda usa para alguns casos, mas do ponto de vista diagnóstico, muito menos do que antigamente. E aí o mais importante é eu ter certeza que não estamos frente a outra doença. Então, muitas vezes, essa série de exames serve para eu ter certeza que eu estou frente ao diagnóstico correto. E como eu disse para vocês, muitas vezes a gente recebe paciente tomando medicamento para esclerose múltipla, quando na realidade ele tem outra doença, e surpreendam-se, algumas vezes a doença é psiquiátrica. Então eu tenho gente que chega com quilos de exame, grifado de amarelo, vermelho e roxo, dizendo que tem lesão na ressonância, e quando você vai ver, na realidade é uma lesão absolutamente inespecífica, e aquela pessoa quer ter um problema, e aí se eu não encarar da forma mais adequada, eu trato a coisa errada. Próximo. Prognóstico. Então, a gente escutou a apresentação do Nando agora há pouco, então ele contou muito do que é a história da doença. Então, a gente tem ali em verde os momentos em que eu tenho surtos, em que sobe, desce, melhora, e em um determinado momento a doença começa a progredir lentamente. Por que que isso acontece? Então, na linha de baixo eu tenho em amarelo inflamação. Inflama, desinflama, inflama, desinflama, inflama, desinflama, inflama a cicatriz. Fica a cicatriz,
eu perco um pouco da minha rede de sustentação nos neurônios. Então, se vocês imaginarem o cérebro como uma rede, eu vou ter nesta rede as células nervosas, e algumas são neurônios, e a rede em si é o que alimenta e nutre os neurônios, é o que a gente chama de células da glia. A partir do momento onde eu perco muito essas células da glia, elas deixam de nutrir ou sustentar os neurônios, e aí eles começam a morrer lentamente. É o que a gente vê no gráfico de baixo na linha azul. Então eu tenho surto, 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 sequela, 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 opa, esse neurônio não consegue mais viver sozinho, ele começa a piorar lentamente. E isso é o que a gente chama de fase secundária progressiva da doença. Por que isso é importante? Porque o que está em amarelo é o que eu consigo atacar. Então, do ponto de vista medicamentoso, quanto mais eu atacar a inflamação da doença, mais eu atraso ou eu até evito que a fase secundária progressiva chegue. Porque quando ela chega, eu como médico, pelo menos em 2015, não tenho realmente muitos medicamentos para trazer você de volta. Eu tenho coisas a fazer, mas eu não tenho muito medicamento para trazer de volta. Próximo. Como que a gente olha isso do ponto de vista técnico? Então, eu tenho a chamada CIS, ou uma síndrome clínica isolada, na realidade é o primeiro surto. Então, no passado eu precisava que o indivíduo tivesse no mínimo 2 surtos para fazer o diagnóstico. Hoje eu não preciso mais, hoje eu tenho organogramas e esquemas que num primeiro surto, dependendo do líquor, da ressonância e de outras coisas, eu consigo fazer o diagnóstico. Quando o indivíduo tem mais de um surto, eu chamo de esclerose múltipla remitente recorrente, e aí em algum momento ela começa a progredir lentamente. Próximo. A gente usa uma escala que tem um valor mais importante em pesquisa e no nosso dia a dia, para classificar o exame neurológico, chama EDSS. Então, basicamente, o que significa? Um EDSS de 3, a gente chama de um exame neurológico alterado a olho nu. Então, é um indivíduo que eu bato o olho nele andando e eu falo assim, ele não está normal, tem alguma coisa errada aqui. Um EDSS de 6 é uma bengalinha para andar, um EDSS de 7 é a necessidade de uso de cadeira de rodas a maior parte do tempo. Num indivíduo não tratado, em média, esse é o tempo que leva para as coisas acontecerem. Então, do primeiro sintoma, uns 10 anos, para eu começar a ter dificuldade a olho nu, então eu começo a ter mais fadiga, eu começo a puxar mais uma perna, eu começo a ter alguma dificuldade visual. 15 a 20 anos para eu precisar de pelo menos um apoio para andar, e 25 a 30 anos para uma cadeira de rodas. Se a gente pensar em alguém que tem o primeiro sintoma com 25 anos de idade, a gente está falando nessa pessoa com 45, está usando uma bengalinha para andar. Isso é história natural. E, na realidade, talvez esses números sejam até um pouco mais largos do que aparecem aqui. Principalmente porque muito disso vem da década de 80, quando só eram diagnosticados os pacientes mais graves, que tinham muitos surtos. Hoje, como a gente faz diagnóstico ultra precoce, com ressonância, é bem possível que aquela grade de tempo para um EDSS-6 não seja 15, seja 25 anos de idade. Mas esses números nunca mais serão respondidos, porque hoje, como a gente trata todo mundo, eu não tenho mais a informação do paciente não tratado. Mas isso é uma coisa que mudou um pouco para o médico. A doença hoje é mais branda do que ela era antes? Não, a doença é a mesma. Mas eu começo a identificar mais gente, eu começo a identificar mais cedo, logo as coisas parecem demorar um tempo maior. Tem um quadradinho ali no 0, 1, 2, isso é um outro conceito. Então, assim como eu quero tratar todo mundo antes de chegar na fase progressiva da doença, eu quero tratar todo mundo antes que os pacientes cheguem num EDSS de 3. Por quê? Existe um conceito de que quando eu tenho um certo grau de incapacidade, um certo grau de lesão cerebral, dali para frente a coisa é mais difícil de eu tratar. Então, eu quero tratar todo mundo quando todo mundo está bem. E hoje em dia eu quero tratar todo mundo, quando todo mundo está bem, com chumbo grosso. O que é um paradoxo, porque quem está bem não quer ser tratado. E muito menos com chumbo grosso. Então, a gente vive um momento de transição onde eu sei tratar a doença, mas mais importante do que isso, eu preciso lidar com os efeitos colaterais dos medicamentos que existem hoje, porque eu quero usar medicamentos mais potentes em momentos mais cedo. Isso não significa que eu vou tratar todo mundo com chumbo grosso, mas isso significa que eu tenho métodos hoje para dizer, você não está indo bem.
Eu quero mexer no teu remédio antes de alguma coisa acontecer. Próximo. Isso aqui, a grande maioria de vocês sabe mais do que eu. Então, eu aprendi com vocês. Então, quando eu comecei a trabalhar com esclerose múltipla, eu olhei para minha chefe e falei assim, eu acho que eu vou entender essa doença só daqui uns 2 anos. Aí passou uns 2 anos, eu olhei para ela e falei assim, eu acho que eu preciso de 5 anos para entender a doença. Hoje se passaram 10 anos que eu trabalho com esclerose múltipla, não só, mas é minha área de pesquisa, e só agora que eu consegui ver algumas coisas acontecendo e que eu consegui realmente entender as queixas dos pacientes. Porque as coisas levam tempo para acontecer e você precisa vivenciar para poder aprender. Então, qualidade de vida, o quanto isso interfere nos nossos objetivos pessoais. Então, a gente nasce, a gente tem sonhos, a gente tem planos, a gente vive num mundo caótico, ostentação, onde ninguém sabe mais direito o que é o objetivo de cada um, da sociedade, do marketing. Né? Eu, por exemplo, meu hobby é fotografia. Então, assim, quando eu comecei a aprender a editar imagens em Photoshop e em outros programas, eu perdi completamente a graça de olhar qualquer fotografia em qualquer revista de qualquer natureza, porque você sabe que aquilo é absolutamente manipulado. Então a gente é exposto a uma série de coisas que são surreais até do ponto de vista humano. E os nossos objetivos pessoais, eles têm que ser adaptados. Então, quando você encontra uma dificuldade, a gente talvez tenha que passar por cima dessa dificuldade. E isso mexe com a gente. Dificuldades sociais. Quem vive em São Paulo sabe que absolutamente São Paulo não é uma cidade adaptada para quem tem qualquer tipo de necessidade. Até para usar salto alto em São Paulo é difícil. Vai caminhar numa calçada, a mulher com salto alto é inviável. Então, isso é uma dificuldade. A compreensão pelos outros. Então, mas você está ótimo. Realmente parece que eu estou ótimo. Mas eu preciso fazer as coisas num tempo diferente, eu preciso fazer as coisas em horários diferentes, eu preciso planejar o que eu vou fazer. Um exemplo em paralelo, por exemplo, eu faço avaliações de pacientes renais crônicos também. Então, imagine alguém que está fazendo hemodiálise. Toda vez que vai viajar, precisa coordenar a sua hemodiálise. Existem empresas de turismo especializados em pacientes com hemodiálise. Eu posso ir para qualquer lugar do mundo e essa empresa tem convênios com clínicas de hemodiálise que podem me receber. Então, talvez seja uma realidade adaptada, mas é possível. Mas a compreensão dos demais é muito difícil. A exposição, eu vou furar a fila realmente? Eu vou passar na frente? Eu preciso fazer isso? Eu não quero, mas assim eu vou mais longe. Benefícios. Existem benefícios. Então, dentro do Brasil, dentro da lei brasileira, existem uma série de benefícios que pacientes podem ter. Eu não conheço todos. Eu delego meus pacientes a procurarem um serviço social ou um advogado, porque eu não consigo conhecer tudo. Mas aí a gente vive num momento de país em que a coisa não está muito fácil para obter isso. Dificuldades laborais. Eu lembro de uma história de uma das primeiras pacientes que eu atendi, que ela era formada, ela jogava capoeira. Então, assim, vamos imaginar que um indivíduo que joga capoeira não tem nenhum déficit neurológico aparente. Ela foi aprovada numa determinada vaga de trabalho, ela veio se consultar comigo e falou assim, Denise, você acha que eu devo falar o que eu tenho? Eu falei, claro. Por que não? Porque fala, médico do trabalho, olha só, você tem que dividir. Bom, 3 meses, muito obrigado, seus serviços não são mais necessários, seu tempo de experiência acabou. Então aí que você começa a aprender que a coisa não é assim tão simples, isso não é um problema médico, isso não é um problema jurídico, isso é um problema social e de compreensão e adaptação da forma como a gente pensa mesmo. Entre outros vários exemplos. Então, é legal ver pacientes que têm um chefe que deixa trabalhar em horário diferenciado, é legal ver pacientes que conseguem fazer home office, é legal ver tudo isso, mas ao mesmo tempo a bela verdade é que a nossa sociedade talvez não esteja preparada para esse tipo de adaptação ainda. Extrapolando um pouquinho, por exemplo, da literatura de quem tem epilepsia, no Brasil, para você dirigir com epilepsia, você precisa estar 6 meses sem ter nenhuma crise epilética. É claro, para você não ter nenhuma crise epilética no volante, para você comprovar que você está bem
medicado e que não vai sofrer um acidente. O mais interessante é que paciente com epilepsia que dirige sofre muito menos acidente de carro do que quem não tem epilepsia, justamente porque é mais cauteloso. Então, a gente precisa dessa movimentação social para dizer, as pessoas têm um tempo diferente, mas elas podem entregar o mesmo resultado. Próximo. E não é só o paciente. Então, vocês sabem muito bem disso, que quando eu tenho uma doença crônica, não é só minha. Ela é do meu cônjuge, ela é dos meus amigos, da minha família, do meu lazer, do meu trabalho, do meu tratamento e dos meus filhos. E cada qual tem uma forma de enfrentar isso. Eu não vejo melhor resposta. Eu tenho pacientes que a família é totalmente engajada, enquanto eu tenho outros que a família mudou de cidade e ele vive aqui sozinho, com todas as dificuldades que existem, cai, leva tombo, bate a cabeça, mas ele quer ficar nessa cidade, ele não quer mudar de cidade. A família, obviamente, entra em desespero, mas o indivíduo está com a cabeça preservada, ele pode decidir o que ele quer para ele, e aí a gente também tem que respeitar. Mas acaba tendo uma adaptação e um envolvimento de todos, que não depende da minha caneta, que não depende da minha consulta. Então, algumas coisas que são trazidas para nós em consulta, na realidade não sou eu que vou resolver. Eu sei que tem influência, mas existem muitas coisas do ambiente externo à consulta que a decisão é muito individualizada. Próximo. Pediram para eu tentar responder o tempo de espera para a primeira consulta. Essa é uma pergunta difícil de responder, mas eu tenho um número. Passa mais um. Deve aparecer uma faixinha. Aí. Então, isso foi um estudo que a gente fez lá na universidade. Na realidade, comparando duas populações de doença, uma é a neuromielite óptica, que é uma doença que eu sempre comento no final das minhas apresentações, que é um primo da esclerose múltipla, e que, na realidade, como existe um pouco menos de neuromielite óptica, mas no Brasil a gente tem mais por questões genéticas, a gente precisa criar visibilidade para ela, porque, por exemplo, não tem nem LME disponível para o CID de neuromielite óptica. Mas isso é uma outra questão. Então a gente comparou as duas populações. Ali em azul está o tempo para a primeira consulta. Então como que esse tempo foi calculado? Do momento que o indivíduo teve o primeiro sintoma para o momento que ele passou na consulta de um serviço especializado. Os pacientes com esclerose múltipla levaram 70 meses, então mais ou menos 5 anos para passar em consulta, enquanto os pacientes com neuromielite óptica, 3 anos. Na verdade, por que existe essa diferença? Porque como a doença de DEVI, que é muito mais grave, num primeiro surto você vai para a cadeira de rodas, é muito mais fácil alguém olhar e falar assim, não, isso aqui é uma doença de verdade, procura um serviço especializado. Os pacientes com esclerose múltipla, às vezes, perambulam um pouquinho. Agora, não necessariamente esse é um primeiro tempo para passar no médico. Às vezes é uma questão de você passou num médico, passou no outro e foi pegar uma terceira, quarta opinião. Esse valor hoje deve ser um pouquinho menor. Talvez do momento para o primeiro sintoma, para o momento eu recebo um diagnóstico hoje, o tempo médio seja 2 anos. Por quê? Porque tem muito mais exame disponível, tem muito mais gente que conhece a doença. Se você chegar hoje na nossa universidade e falar eu quero passar com a equipe, o tempo médio para uma primeira consulta é em torno de 3 meses. Basicamente porque a gente faz questão de manter as consultas em torno de 1h30 a 2, pelo menos, e aí não tem como atender pessoas em 15 minutos de uma forma adequada. Próximo. Manejo com foco no SUS. Mais um. Apareceu. Isso é o que a gente tem disponível hoje. Então, quando eu falo em tratamento... perfeito, vai dar tempo. Quando eu falo em tratamento, eu tenho na barra de baixo as coisas mais simples. Então, interferon e glatirammer, as 4 injeções. Eu tenho 3 comprimidos, fumarato, fingolimod e teriflunomida, que funcionam um pouquinho melhor do que as injeções, mas as injeções continuam funcionando muito bem, obrigado. Eu tenho numa plataforma de cima, natalizumab, fingolimod e fumarato, num ponto acima, o alemtuzumab e alguns estudos clínicos que ainda recrutam pacientes, e lá em cima, e cada vez menor, o transplante de medula óssea. Por que ela é colocada dessa forma? Primeiro porque, para um grupo de pessoas, o que é mais simples continua funcionando muito bem, obrigado. Então, eu tenho paciente tomando interferon há 10 anos,
que corre 8 quilômetros 3 vezes na semana. A gente tem paciente tomando acetato de glatirammer há 15 anos, que está muito bem obrigado, sem nenhum outro efeito colateral. Em média, 30% dos pacientes em interferon ou glatirammer estão sem nenhuma evidência de atividade de doença. Então, o que é isso? Não tem surto, não tem lesão nova, não piora. Obviamente que hoje isso é mais fácil de conseguir, porque quanto mais cedo a gente trata, mais a gente chega nesse número. Dos 3 comprimidos, um cai cabelo, o outro dá problema cardíaco e aumenta o risco de infecção, e o outro dá diarreia. 30% dos pacientes não conseguem tomar por causa da diarreia. Então, as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. Então, por que eu não vou com chumbo grosso para todo mundo? Porque quando eu vou para a plataforma verde lá em cima, 40% das pessoas que recebem uma dose de alentuzumab terão problemas de tireoide. Então, por questões imunológicas do remédio, você induz problema de tireoide. Você pode induzir queda do número de plaquetas e isso provoca sangramento. Não quer dizer que eu não vou usar o remédio, quer dizer que eu preciso escolher o paciente para usar esse remédio, e o indivíduo que toma esse remédio, ele precisa fazer um exame de sangue por mês, por 5 anos. Então o indivíduo precisa entender o que é o remédio. O indivíduo precisa entender que se eu tomo fingolimod e eu tiver uma infecção na garganta, talvez eu seja mais sujeito a tomar antibiótico e eu preciso ficar atento. O indivíduo que toma natalizumab, ele precisa entender que é um bom remédio, mas a longo prazo existe o risco de uma doença infecciosa específica que tem como eu controlar e que tem como eu prever para poder discutir o seu uso ou não. Então, por que a gente não vai para chumbo grosso para todo mundo? Por 2 motivos. Primeiro, porque eu tenho algumas coisas tradicionais que continuam funcionando muito bem, obrigado. Segundo, porque o paciente agora ele precisa entender o que é o remédio. Né? Você não leva para um negócio desse alguém que vai passar em consulta a cada 8 meses e não faz exame regular. Eu não vou dar, porque eu vou colocar esse indivíduo em risco. Eu tenho todos esses medicamentos aprovados por bula para uso comercial no Brasil. Problema, como são medicamentos de alto custo e muitos de uso ambulatorial, os planos de saúde não pagam. Então, quando é um medicamento de uso hospitalar, como o natalizumab, como o alentuzumab, muitos dos planos de saúde cobrem o remédio. Mas os medicamentos orais, os injetáveis de uso domiciliar, não. Além disso, no SUS eu não tenho tudo isso disponível. Não sei quando eu vou ter, e se eu tenho uma grande parte da população dependendo do SUS, eu preciso que os medicamentos estejam disponíveis para poder usar. Próximo. Quais são as minhas facilidades ou dificuldades no SUS? Então, primeiro eu preciso de estrutura. Acreditem, todo mundo que trabalha com esclerose múltipla no serviço público de saúde não tem, como é que eu vou dizer, não é um benefício, mas eu não tenho, não é renda, um incentivo a mais por isso. Então, eu estou num hospital escola que tem um ambulatório de esclerose múltipla. Que legal, então esse ambulatório recebe X a mais por mês para isso. Não recebo. Se a minha chefe, se a minha equipe falarmos assim, não, a gente não quer trabalhar com isso, o hospital não vai estar nem aí. O hospital vai manter o ambulatório da neurologia geral e ponto final. Você não tem incentivos como você tem a programa de transplante, como existe a programas de oncologia. Então, realmente, quem trabalha ou porque criou um apreço, ou porque criou amizade com outros médicos, ou porque se interessou pela doença, porque a gente precisa trabalhar também, precisa achar um nicho de mercado para trabalhar. Então, a gente monta isso, mas o meu hospital não recebe a mais por eu estar atendendo esclerose múltipla. Ao mesmo tempo, quando eu preciso de um exame no SUS, por exemplo, a média para fazer uma ressonância no meu hospital é de 8 a 9 meses. Então, eu tenho a estrutura, mas o interesse do hospital também é vender exame para fora, e aí o fato de eu ter um serviço lá não traz nenhuma vantagem objetiva, às vezes, para quem está acompanhando. A gente tem médico? Não, a gente não tem enfermeira, não, a gente não tem fisioterapeuta, não, eu não tenho secretário. Então, talvez, se eu tivesse um fisioterapeuta no ambulatório contratado para atendimento, eu poderia prestar algumas orientações. Então, talvez, se eu tivesse uma secretária que assinasse os documentos para mim, eu poderia ter mais tempo de consulta, mas não. Eu preciso sair da consulta, sentar, preencher 30 papéis para devolver para os pacientes. Não tem problema nenhum eu fazer isso. Mas se tivesse alguém que pudesse me ajudar, eu estaria mais tempo na assistência.
Alguns lugares têm tudo isso, mas o financiamento vem, às vezes, através de convênios de pesquisa, de doações, ou muitas vezes eu tenho um fisioterapeuta voluntário, um psicólogo voluntário, mas não tem um núcleo de atendimento com um financiamento próprio para isso. Pronto atendimento. Eu trabalho num hospital que tem um pronto atendimento neurológico 24 horas por dia. Todo mundo sabe que é uma zona. Não falta médico. Hoje ainda não está faltando medicamento, mas o uso do serviço é tanto que se você precisar passar 48 horas internado, você vai dormir no corredor. Eu já cheguei a ter, quando eu trabalhava no pronto-socorro, 15 médicos para 7 pacientes internados, o que significa 2 médicos por paciente, o que é um número surreal e excelente. Só que esse paciente está dormindo numa cadeira no corredor, basicamente porque a estrutura hospitalar de São Paulo é carente de leitos. Então, aí os pacientes vão no pronto-socorro, não querem ir, não querem ficar, reclamam, mas é um problema arquitetônico e geográfico. Aí eu tenho no SUS certos medicamentos que são por infusão. Só que eu não tenho centros de infusão cadastrados no SUS. Então, quem quer tomar natalizumab pelo SUS, acredite, foi um parto para os médicos destes serviços conseguirem um espaço para eles receberem o natalizumab pelo SUS. Porque o SUS começou a fornecer o natalizumab e aí, você vai aplicar onde? Não sei. Né? Então, eu vivo essas diferenças e dificuldades estruturais e às vezes eu preciso escolher se eu vou fazer administração política ou se eu vou atender. Se eu vou atender, eu não vou fazer as outras coisas. Próximo. Algumas outras dificuldades. Então, vamos lá. Eu quero tomar remédio A, mas não está disponível. Bom, o que eu vou fazer? Não sei. Então, eu não tenho tudo imediatamente disponível. Este ano ficou tudo mais difícil. Eu posso falar isso abertamente. Eu não sou o único que estou vivendo isso do tipo, remédio A está faltando, remédio B está faltando, ou então, seu médico escreveu a vírgula no lugar errado, o seu medicamento está negado. Isso não acontecia no passado. Então, a gente sabe que as dificuldades que o país está vivendo estão afetando também todos aqueles que dependem de medicamento. Uma coisa que é estranha é que os critérios de uso no Brasil para alguns medicamentos, eles não batem com as recomendações internacionais, muito menos com as opiniões de especialistas. Isso é possível, você pode ter interpretações diferentes das formas do uso dos medicamentos, mas quando você precisa ter brechas. Então, eu adoro protocolo. Para quem trabalha na área da saúde, a gente segue protocolo. Então, você chega num pronto-socorro com dor no peito, tem que fazer um eletrocardiograma, tem que fazer um exame para ver se você não está infartando. Adoro protocolo. Mas eu prefiro o protocolo para ser quebrado do que viver numa anarquia e não ter regras. Então, as regras são importantes, mas precisa existir uma maleabilidade, porque toda doença ela segue uma curva de Gauss. 90% dos pacientes são parte de um pacote. Um grupo é simples, um grupo é complexo. E para esse grupo que é complexo, eu preciso saber quebrar as regras para quando dar um passo à frente. O acesso à medicação, ele vem sendo dificultado. Então, a quantidade de documentação exigida torna a consulta médica, 20% do meu tempo é preenchendo papel. A dificuldade no atendimento, eu não vou pegar remédio, mas o que eu escuto de história é impressionante. E aí são exigidos exames que nem sempre estão disponíveis. Pior, vou dar o exemplo da esclerose múltipla. Você está tomando um medicamento há 5 anos. Aí você chega lá e fala assim, não, você precisa trazer uma ressonância nova para provar que você tem a doença. Eu falo, custa R$2.000 fazer uma ressonância? Eu preciso realmente gastar R$2.000 para dizer para você, acabou o tempo, que eu tenho o que eu realmente tenho. Então, é um pouco complicado. Próximo. Eu vou passar o tempo, você deixa? Eu tenho hora atrasado. Eu tenho hora para sair, mas faz o seguinte, aperta a próxima, só para rodar tudo isso. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, é o que envolve uma consulta médica hoje. Então eu tenho a história médica, eu tenho que examinar o paciente, eu tenho que fazer a avaliação neuropsicológica, eu tenho que botar ele para andar, eu tenho que medir o tempo de marcha, eu tenho que ver como é que ele está enxergando. A minha consulta de esclerose múltipla hoje dobrou de tempo. Numa primeira consulta eu chego a ficar quase 2 horas com alguns pacientes. Então, isso tem um custo. Eu tenho enfermeiro, eu tenho um psicólogo, eu tenho um fisioterapeuta, isso tem um custo. Isso aumenta o meu tempo de consulta. Seja no serviço público ou seja no serviço
privado, o atendimento é mais dispendioso. Nem todo mundo tem isso disponível. E mesmo que tiver disponível, eu não sei se é viável oferecer isso em toda consulta. Então, isso a gente estava discutindo entre experts outro dia, qual é a nossa recomendação do atendimento mínimo. Porque eu posso chegar, é muito fácil eu falar que eu estou num grande hospital universitário em São Paulo e que eu tenho acesso a tudo isso, então é que eu acho que para o médico de Roraima ele tem que fazer tudo isso também, pode ser inviável para ele. Então, nós mesmos temos que adaptar o atendimento para as condições e recomendações de cada momento. E cada vez isso vai agregando custo. Então, antes eu usava um remédio que você fazia um exame de sangue de 3 em 3 meses. Hoje eu faço um remédio que você faz um exame de sangue de 3 em 3 meses, que você precisa ir no oftalmologista, que você precisa ir no cardiologista, que a ressonância precisa ser a cada 6 meses, que eu preciso mandar um exame para a Dinamarca, e tudo isso vai tornando a assistência muito mais cara. Próximo. Então, só para terminar, só passo o primeiro. Eu acho que um grande desafio é como facilitar e disponibilizar todos os medicamentos no SUS. Agora, para vocês terem uma ideia, por outro lado, a gente tem uma liberdade de prescrição muito grande. Nos Estados Unidos, se você é paciente do plano de saúde A, o plano de saúde A só te dá o remédio A. Falou, esse remédio é o que eu te dou. Se você está no plano de saúde B, não, você tem que usar o remédio que é disponibilizado pelo plano de saúde B. Aqui eu tenho uma liberdade de escolha. Na Inglaterra, se você tem a partir de uma determinada idade e desenvolve insuficiência renal crônica, o governo não paga hemodiálise. Você parou de produzir, você não ganha tratamento para algo que não vai devolver você para a sociedade. Ao mesmo tempo, se vocês entrarem no site do NICE, que é o Sistema de Saúde da Inglaterra, que é regido por estatísticas de custo-benefício e de validação de uso de medicamento, interferon e acetato de glatiramer só são fornecidos para quem ainda está usando, porque eles entendem que existem outras coisas. Fingolimod só é fornecido na Inglaterra se o fornecedor aceitar pagar o preço que o governo da Inglaterra quer. Isso está no site do NICE. Então, enquanto a gente não tem tudo disponível, não ache que lá fora é assim muito simples, não. Cada país tem suas regras de disponibilização de medicamento, dependendo do orçamento que eles têm e do entendimento de benefício estatístico de cada medicamento. Próximo. E eu acho que isso é uma grande questão. Então, eu quero ter todos os medicamentos disponíveis para todos os pacientes, ou eu vou escolher um grupo de medicamentos no qual eu vou conseguir fornecer mais medicamento de melhor eficácia, mas com restrição de acesso a algumas drogas. Eu não sei responder isso hoje, mas eu estou colocando isso com pergunta para vocês entenderem por que às vezes o governo faz algumas coisas. Eu não sou governo, eu não partilho desses documentos, talvez gostasse de participar, mas eles têm regras para dizer, eu vou fornecer A, B ou C. Próximo. Como que eu vou alinhar estas necessidades com a opinião de especialistas dentro de políticas de saúde pública? Então, talvez um grande desafio seja juntar vocês com os pesquisadores, com o governo. Próximo. Como aumentar a preocupação em ações para neuromielite óptica. Então, isso é algo que chama a nossa atenção, porque se para a esclerose múltipla as coisas são difíceis, para a esclerose múltipla, para a neuromielite óptica, o acesso é menor ainda. Próximo. E como integrar o paciente de volta na sociedade. Então, esse é um grande desafio. Esse é um grande desafio que vocês compram e vocês levam à frente muito mais do que a gente, porque, afinal de contas, eu não consigo fazer tudo. Então, meu tempo é limitado, mas eu acho que isso é uma questão muito importante. Como integrar numa sociedade, numa cidade como São Paulo, no interior do Brasil, até mesmo com as nossas questões culturais. Eu acho que esse é o último. Um pouco de resumo, mais perguntas do que respostas, mas muito obrigado por estar aqui.